Não é que ela vai fazer aquilo durante uma semana e vai começar a engordar. Não, ela provavelmente esse ritmo alimentar que ela vai mantendo vai levar a pequenos acúmulos que se traduzem no ganho de peso de longa data. Pega conteúdo nutricional associado à neurociência que te levarão ao emagrecimento, a sua perda de peso e a manutenção do peso desejado. Muito bem, o que a gente vai falar hoje? Bom, hoje nós vamos falar os motivos pelo qual a pessoa não emagrece, né? Quem é essa O que pessoa está que não impedindo a emagrece? Conta pra mim. pessoa de emagrecer? Acho que tem muita gente aí por aí, né, Cris? Tá com dificuldade de emagrecer, agora ainda mais aí na pandemia, pode ter ganho alguns quilinhos e tá com uma certa resistência em perder. Então nós vamos trocar uma ideia aí sobre isso. Então vamos lá. Muito A gente bom. vai começar com uma pessoa típica, né? Eu dei o exemplo aqui de uma mulher de 30 e poucos anos de idade que tem o seu dia a dia, talvez ela seja uma empresária, talvez ela trabalhe para alguma empresa, tem família, tem casa e está vivendo no meio dessa loucura, dessa pandemia aí. E aí você começou a falar do dia alimentar dela, como era o café da manhã, talvez um lanche entre o café e o almoço em si, né? O período da tarde, se ela tem um lanchinho ou não, e o jantar também. Comenta pra gente aí, então, como que geralmente hoje, aqui no Brasil, as mulheres fazem nesse roteiro alimentar aí. Isso, então assim, um modelo, né, dessa pessoa nessa faixa etária, muitas vezes já, né, num processo familiar, às vezes com filhos, ou um processo de trabalho já, quando ela chega no consultório para ser atendida, ou quando busca, né, ajuda profissional de um nutricionista, quando chega até mim, o modelo mais padrão, mais parecido, né, com a rotina alimentar seria mais ou menos assim, né? O café da manhã dessa pessoa é composto de café com leite, uma fatia de pão, muitas vezes um pedaço de queijo e uma fruta, geralmente mamão, geralmente banana. Quando a gente colhe, né, o dia alimentar, né, quando eu vou perguntar para ela sobre o que é que ela está acostumada a comer, geralmente o café da manhã tem essa cara, né? E aí algumas pessoas referem fazer um lanchinho intermediário no meio da manhã e geralmente buscam ali algo salgado, uma bolachinha, um creme cracker, um queijinho, né? Geralmente tem essa característica, né, dessa refeição intermediária entre o café da manhã e o almoço. E depois ela já parte para um almoço ali que geralmente tem arroz, tem feijão, tem uma mistura, tem uma carne, tem legumes cozidos. O almoço geralmente é um almoço que a pessoa fala assim, não, eu como direitinho no almoço, né? Geralmente a Eu acho preferência que pelo todas as almoço. pessoas tentam comer direitinho, né? No imaginário dela, ela tenta seguir a cartilha certa, né? E geralmente a predileção pelo almoço, ela é bastante frequente, né? Da pessoa se amparar no que é esse direitinho e fazer as melhores escolhas no julgamento dela, né? E aí, então, às vezes essa refeição é acompanhada de um suco, às vezes é acompanhada de um refrigerante, muitas vezes, às vezes seguida ali de um cafezinho com uma sobremesa, né? Essa é o painel geral aí de um almoço regular, né? Da maioria das pessoas que chegam buscando, né, auxílio para poder emagrecer. E aí na parte da tarde, esse é um momento crucial, né, que muitas pessoas se referem, é um momento onde há uma predileção maior até para comer doces, né, bolos, preparações que sejam mais voltadas para esse paladar mais adocicado, né? E aí prefere comer ali um docinho, um bolinho, uma coisa nesse sentido, acompanhada muitas vezes de um café, né? Ou até mesmo um suco, e às vezes eu vejo que tem ali a fruta acompanhando essa alimentação. Já quando a gente parte para o jantar, aí eu tenho mais referências de que as pessoas têm mais dificuldade de fazer uma refeição em que elas intitulam, né, como uma refeição e não um lanche. A maioria das pessoas, assim,
prefere fazer um lanchinho à noite. Não, Gi, eu não gosto de jantar, eu prefiro fazer um lanche. Então, jantar tem essa conotação de comer comida, né? De comer comida de verdade. Então, prefere fazer um lanche que pode se comer com as mãos. Então, é um pão, um frio, né? Uma acompanhada ali de uma saladinha, alguma coisa nesse sentido, e um copo de uma bebida. E algumas pessoas, depois disso, ainda fazem a refeição noturna, né? Que é a ceia, pegando alguma coisinha para comer, né? Eu tô vendo aqui, super eu, né, Karina? É isso aí, a gente tem esse conhecimento aí de como é que é a alimentação. E aí, assim, o que pode estar impedindo, né, de realmente perder peso? Quais são os impedimentos que um cardápio como esse, uma rotina alimentar como essa, podem estar levando a pessoa a não emagrecer? Geralmente, essa é a pergunta que ela te faz, né? Poxa, doutora, Exato. por que eu estou engordando ou por que eu não consigo perder peso? Eu faço tudo direitinho, eu como minha torradinha integral. Eu geralmente não como doces, né? Eu prefiro comer uma fruta. Eu evito tomar refrigerantes, eu tomo sucos. E de manhã é só um pãozinho, eu não faço um café da manhã muito pesado, eu nem janto direito, como só um lanchinho, quer dizer, na impressão dessa pessoa, né, ela nem está comendo tanto assim. Ou às vezes ela até nem está comendo mesmo tanto assim, né? E aí, por que Justamente. então ela engorda? Por que ao longo dos anos ela vai ganhando peso? Ou por que ela não perde? Ela não consegue perder? O que acontece? É falta de exercício, falta de vontade? O que acontece? É genética mesmo e ela vai ser assim para sempre? O que acontece? Não, eu vejo como um conjunto de fatores tudo isso, não é? Existe, sim, a característica da alimentação, que pode estar levemente em excesso, muitas vezes de forma até assim, poxa, mas eu nem como tanto, Gi, como é que está me fazendo ganhar tanto peso assim? Um pouco a mais todo dia funciona igual a poupança, né? Começa a render. E você vai ganhando aquele mesmo, né? Onde você come comidas até consideradas saudáveis, ricas em nutrientes, mas que tem um componente que levando a dias, né? Não é que ela vai fazer aquilo durante uma semana e vai começar a engordar. Não, ela provavelmente esse ritmo alimentar que ela vai mantendo vai levar a pequenos acúmulos que se traduzem no ganho de peso de longa data. Né? Então a questão da quantidade, ela pode sim ser uma barreira aí para poder levar ao emagrecimento ou impedir que essa pessoa ganhe peso, tá certo? A quantidade. E a outra questão também é o tipo de alimento, né? O tipo de alimento que essa pessoa está comendo, tá? Então aqui, se a gente for analisar esse modelo alimentar que eu descrevi aqui no começo, a gente vai ver que são alimentos ricos, né, em açúcares, em carboidratos, né, tem uma porção ali, sim, a gente vê que tem uma fruta, que tem uma saladinha, que tem uma verdura dentro, né, desse contexto, mas uma quantidade, né, de carboidratos bastante elevada, né, ou se isso estiver dentro do contexto, né, de uma quantidade adequada, do ponto de vista energético, a distribuição talvez não esteja para aquela pessoa. Então, ela até come um número de calorias, né, que seria ali condizente, mas o tipo de alimento passa né, essa distribuição de nutrientes, aí a gente quando fala em macronutrientes, a gente está falando de proteína, de carboidrato, de gorduras, tá certo? Não tem uma distribuição desejável para aquela pessoa. Tem pessoas que vão muito bem comendo uma quantidade maior de carboidratos e tem pessoas que precisam diminuir a quantidade de carboidratos da alimentação para ter mais resultados na manutenção e na perda de peso, se for o caso. Tá? Então aqui a gente vê pão francês no café da manhã, a gente vê bolachinha salgada no meio da manhã, a gente vê o arroz, o feijão, o suco. Se a gente olhar para essas 5 refeições que eu descrevi aqui como talvez rotineiras, habituais dessa pessoa, que também contenha bastante carboidrato.
E é o conjunto de todos esses alimentos que se somam e que, na hora, né, de fechar, não fecha a conta, né? E aquilo passa a ser metabolicamente indesejável para aquela pessoa. E aí a gente fala dessa questão realmente individual, né? A individualidade biológica, porque como você falou, será que ela está fazendo pouca atividade? Muitas vezes não é isso, muitas vezes é uma pessoa ativa, né? Ela pratica atividade física até regular, ou tem uma vida ativa, não é aquela pessoa que fica, né, trabalhando, sentado o dia inteiro na frente de um computador, mas ela tem a distribuição energética dos alimentos não condizentes com o gasto que ela, né, abarca ali das atividades do dia a dia dela. Né? Então, esse também é um ponto importante nessa jornada, né, do emagrecimento e da manutenção do peso. Esses são pontos bastante importantes aqui. E aí a gente vai também pensar nessa questão da distribuição dos alimentos ao longo do dia, né? Então, nesse modelo que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem 5 refeições ao longo desse dia. E o que isso pode acarretar no metabolismo da pessoa é um super estímulo, né, da produção de determinados hormônios que estão relacionados com o armazenamento ou com, né, a utilização da gordura corporal. Um exemplo disso, quando a gente come, né, o que acontece? Aquele alimento entrou para dentro da nossa corrente sanguínea, ele precisa ser distribuído para as células. Né? Quem que faz a captação, né, principal dos açúcares, né, do nosso organismo é a insulina. A insulina é um hormônio anabólico. O que é anabólico? Ele faz crescimento, ele faz armazenamento, ele coloca, então, para dentro das células. Certo? Então, se você tem um estímulo constante, né, você tomou o café da manhã, vamos supor, às 7 horas da manhã, passou 3 horas, você fez aquele lanchinho, passaram-se mais 2 ou 3 horas, você fez o almoço, passou mais 3 horas, e aquele famoso comer de 3 em 3 horas, tá certo? Pode não ser desejável também para essa pessoa. Não dá tempo dela entrar num estado, né, de usar aquilo que ela tem armazenado. Né? Sim. Você ia perguntar alguma coisa aí, Cris? Fala. Sim, sim, sim. Veja bem, desde o início, né, eu vejo vários problemas ali com relação a esse dia alimentar. Apesar de ser um dia alimentar, né, um diário alimentar muito comum da gente observar, ele literalmente ele é massificado, ele é um para todos, né? Quer dizer, ela faz isso porque foi embutido para ela isso daí. Talvez nem seja uma opção tão pessoal dela. E aí acabou que ela incorporou isso no dia a dia dela por facilidade, por propaganda da televisão, ou porque foi ensinado a ela, ou porque dito para ela que aquilo era saudável, e ela acabou incorporando isso no dia alimentar dela. E aí eu vejo sim, eu vejo esses problemas que você identificou também, quer dizer, talvez ela tenha aí uma distribuição entre os elementos da alimentação bem ruim, né, entre carboidratos, gorduras e proteínas, que seria a base da produção energética do nosso organismo, né? Na ordem de preferência de carboidrato, depois gorduras e depois proteínas, dependendo do estado metabólico que você esteja, mas geralmente é nessa ordem, né? Eu vejo também uma possível quantidade energética muito grande entrando, então excesso de calorias entrando, por mais que ela esteja comendo pouco, ela está com excesso de calorias. Ela pode estar com excesso. E isso pode levar a um desbalanço entre gasto e acúmulo, né? Entre a ingestão de calorias e o gasto calórico dessa paciente. E, principalmente, essa parte fisiológica, hormonal, adaptada a quem é essa pessoa, a genética dessa pessoa. Então, assim, concordo plenamente que esse eixo aí, ele está completamente fora. Né? Isso não é nem mais um eixo, isso daí passou a ser uma curva, sei lá o quê, uma catástrofe. Né? Então, assim, não respeita a individualidade daquela pessoa, ela não entende o que é essa individualidade e depois não vai entender por que não chegou ao destino desejado. Quer dizer, por que eu estou engordando? Ou por que não estou perdendo peso? Não vai entender, porque não sabe onde é que ela está. Né? Não sabe essa parte aí. E também tem pouco estímulo para poder mudar, porque como ela não tem perda de peso, ela está ganhando peso, ela tem baixa estima, ela acaba tendo poucos estímulos para poder
tentar fazer diferente da forma com que ela conhece, né? E o desconhecido também deixa a gente muito desconfortável. Se você não está preparado neurologicamente, né? Aí a neurociência explica muito bem, né? Se você não está preparado neurologicamente para a mudança amedronta muito. A mudança ela é muito custosa. O nosso cérebro ele foi preparado para não mudar. Quando a gente tem que encarar alguma mudança, aquilo leva a um gasto energético, a um gasto da minha parte neurológica de pensamento muito alto. E o seu cérebro não quer gastar isso tudo. Esse é o ponto. Então, para isso, você tem que se preparar, né? E aí, eu concordo plenamente. A aula que você deu sobre insulina foi maravilhosa, né? Então, assim, a gente vê essa pessoa comendo café da manhã, talvez um lanchinho antes do almoço, talvez alguma coisa à tarde, né? E mais o jantar. E o jantar, alguma coisa mais leve, segundo ela, né? E este período aqui, ela não deu nenhum descanso da parte hormonal, ou seja, ela coloca alimento, ela trabalha com a insulina, bloqueia o glucagon. O glucagon é o hormônio responsável por fazer com que o seu organismo gaste a energia estocada. E a insulina é o responsável por fazer o seu organismo estocar essa energia que vem da sua alimentação. Então você está trabalhando com um eixo de via única, somente com o eixo da insulina. Você não está trabalhando com o eixo do glucagon, que seria o gasto. E é uma coisa tão simples da gente pensar nesse ponto, né, que as pessoas acabam esquecendo isso. Se você não dá tempo do seu organismo ter a chance de utilizar o estoque que você tem, através dessa parte hormonal, dando um descanso metabólico para ele, descanso significa não comer, você não vai ter o efeito esperado desse hormônio. Você sempre vai na parte anabólica, né? Então você vai estar sempre acumulando. Entra tipo no videogame, né? O modo acumular. Eu estou só no modo acumular. Estou acumulando. Aí não entende por que não está perdendo peso, por que está ganhando peso. Certo? E muitas vezes até mas isso pessoa, eu até... Ela não é preguiçosa, igual você falou, às vezes ela é bem ativa, e às vezes ela até faz exercício a mais, além do trabalho dela, às vezes ela está matriculada na academia, às vezes ela está correndo, fazendo alguma coisa lá, e o gasto energético dela é alto, mas ela não está otimizando em nada essa parte nutricional dela. Né? Então, acho que isso tudo tem um peso muito grande. Agora, e com relação ao tipo alimentar? O que a gente pode falar sobre o tipo de alimentação que ela está fazendo, o tipo de comida que ela está colocando para dentro? Então, aqui o tipo de comida, né, rica em aminoácidos, né, grande parte dessa alimentação tem um componente aqui de carboidratos. E assim, a gente não pode nem culpar, né, as pessoas por exercerem uma alimentação como essa, porque ao longo da trajetória da nutrição, nós fomos imbuídos a achar que a nossa alimentação realmente deveria abarcar ali uma quantidade de carboidratos similar ao que está sendo proposto, né, o que foi colocado aqui como essa referência de alimentação. Na minha época de faculdade, a gente considerava, né, excelente que uma alimentação adequada deveria ter 50%, 60% de carboidrato. Né? E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Justamente pela individualidade biológica, mas também pelos resultados que grande parte das pessoas estão tendo com relação ao peso. Hoje a gente já sabe que o sobrepeso e a obesidade estão presentes, né, em mais de 50% da população. Aqui no Brasil é mais de 50% sobrepeso e obesidade. Isso significa que se você está no seu peso adequado, a grande chance da pessoa que está do seu lado estar com sobrepeso. Né? Ou se não, você é a própria pessoa que está com sobrepeso. Ou até mesmo obesa, não é? Então, essa distribuição desses nutrientes, a gente precisa passar por uma revisão, né? A gente precisa, de forma cultural, né? A cultura alimentar precisa modificar um pouco e talvez até resgatar um pouco mais do que se fazia antigamente, né? Com alimentos mais próximos da natureza, alimentos... E assim, você vai falar assim, mas arroz e feijão é próximo da natureza, né, Gi? É próximo da natureza, mas e o restante? Tá certo? E o restante. Então, assim, a gente... não, vou culpar o arroz e o feijão.
Não posso culpar o arroz e o feijão, porque se eu não olho para todo o restante da alimentação dessa pessoa, eu não tenho, né, um culpado. Né? Pode ser que o conjunto da história seja, né, um excesso de arroz e feijão na refeição. Até pode ser que sim, mas eu não posso somente culpar por um determinado alimento, né? Então, essa distribuição de nutrientes, e aí a gente está falando somente da distribuição de macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, ela precisa também e merece ter uma atenção mais especial. Sem aqui, né, mencionar a questão dos micronutrientes, porque quando eu pego, por exemplo, um pão, tá certo? E pego uma batata doce, embora todos eles, né, os dois produtos tenham carboidratos, o que um oferece e o que o outro oferece são grandezas absolutamente diferentes, tá certo? A matriz alimentar, né, que eu ofereço para o meu corpo, né, como esse alimento chega para mim, é de extrema importância, porque a gente fala de fibras, de quantidade de água, de micronutrientes, vitaminas, minerais, de outros componentes que são desejáveis, né, os ativos alimentares que estão dentro daquele alimento. Então, esse conjunto de coisas que pode estar bloqueando, né, o processo de emagrecimento da pessoa ou até mesmo fazendo com que ela ganhe peso de uma maneira lenta e contínua. É aquela pessoa que é magra durante a juventude, mas que ao envelhecer vai ganhando peso e não sabe, né, exatamente o que está acontecendo. Porque à medida que nós envelhecemos, nós também vamos diminuindo, né, a nossa capacidade de metabolização, de utilização, ao mesmo tempo que a gente pode até se tornar menos ativo, certo? Então, Sim, dependendo de olha, quem é quem nessa história, a gente faz uma análise de tudo isso, né? sim, são vários níveis isso daí, né? Pegando essa parte de orientação alimentar, né? O desenvolvimento daquela estrutura visual, aquela estrutura gráfica que seria a pirâmide alimentar clássica, né? Que até hoje Uhum. é vigente, que se você apresentar para qualquer pessoa, ela já identifica, não, essa daí é a pirâmide dos alimentos, né? Quais que eu tenho que comer mais, quais que eu tenho que comer menos. Eu acho que vai ao encontro daquilo que a gente falou no início aqui, que assim, isso não respeita a individualidade, isso não respeita a genética, não respeita aquele indivíduo. Tá? Então, assim, respeitar essa estrutura talvez não seja a melhor opção para você. E aí, se você for seguir É. aquilo que a maioria das pessoas seguem, né, tendo aquilo como um padrão de correção, um padrão ouro, digamos assim, para poder seguir, ela vai se dar mal, ela vai engordar, ou ela não vai É. perder peso, ela não vai chegar no objetivo dela. E não que aquilo esteja É. completamente errado. Esse é o ponto. Ela não está completamente errada. Ela apenas trata todos de uma maneira única. E isso Única. não vai levar a lugar nenhum. Se a pessoa não tem, que a gente sempre comenta, estratégia alimentar, e não é uma dieta, veja bem, uma estratégia alimentar que seja adequada para aquela pessoa e para o objetivo dela, dificilmente ela vai chegar onde ela quer. E mais, aí vem aquela parte do Uhum. conhecimento, né? Quando a gente fala dos alimentos e da distribuição dos macronutrientes, né? Proteínas, gorduras e carboidratos, a gente está falando de uma coisa que é meio que assim, ela é etérea, né? Ela não é real. Por quê? Porque eu não chego no supermercado e falo, olha, eu quero 100 gramas de proteína. A proteína que eu quero é uma proteína de búfalo. Ninguém chega e fala isso. E você não vai ter isso porque isso não existe. Existe carne, existe ovo, existe arroz, existe mandioca, existe batata, existe abobrinha, existe alface, existe tomate. Então as pessoas esquecem Alimentos. disso. E esquecem que o conteúdo, por exemplo, de uma carne bovina, por exemplo, né, um bife, ele é entre 23% e 30% de proteína, apenas. Esquece disso. Que tem outras coisas lá. E que numa batata, É. a gente tem mais coisa além do amido. No arroz, a mesma coisa. Mas, quando a gente está falando dos produtos industrializados, que são os amiláceos, que foi citado aqui, aí a gente tem um grau de pureza, um grau de purificação muito maior. O que leva a efeitos metabólicos muito mais intensos daquele produto. Então, quando a gente fala de produtos Exato. industrializados purificados, né, aí é completamente diferente da matriz.
essa matriz alimentar foi mudada. Essa matriz alimentar já não é mais a mesma. O seu organismo não vai ter a mesma resposta do que se você tivesse comendo a matriz alimentar. Então, quando eu como uma farinha de mandioca, não é a mesma coisa que eu estar comendo a mandioca. Apesar dos dois terem uma quantidade de amido muito alta, não é a mesma coisa. O efeito que tem no meu organismo não é o mesmo. Eu não vou reagir da mesma forma. Quando a gente fala de produtos mais complexos, né, que aí tem proteínas, gorduras no meio dele, fibras ainda, né, aí que a coisa fica bem mais complexa. Né? Complicado. Então, assim, eu tomar ou eu colocar na minha comida azeite, e você sabe muito bem, o azeite é um queridinho, eu acho que de todas as dietas, né? O azeite, acho que assim, é o concurso. Nunca vi ninguém falar mal do azeite, né? E eu gosto muito, ponho muito na minha comida. Mas o azeite, ele é um produto purificado. Então, a quantidade de energia por unidade de peso ali, por grama, né, é bem alta. Mas se eu for falar que, olha, um azeite de abacate é igual eu comer o abacate e eu comer o azeite de abacate? Pelo amor de Deus, não é. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra e não vai ter o mesmo efeito no seu organismo. Né? Então as pessoas esquecem também dessa nuance aí. E aí quando ela fala, não, mas olha, eu como meu arroz com feijão e é só isso, tá? E esqueceu que comeu aquela torrada. E foi no meio do dia. E ela estava praticamente que em jejum, ela já ia entrar numa fase ali que o glucagon ia entrar em cena para poder queimar um pouquinho do glicogênio nas células dela, ou de um estoque de gordura, ela põe um produto que é basicamente glicose. Então ela esquece disso. Né? E aí ela acaba culpando, né, o que não é o culpado. Ah, mas eu só como arrozinho com feijão, e uma salada, e uma carne. Não foi isso. Né? O diário dela alimentar não foi isso. Então o objetivo dela, com certeza, não vai ser contemplado com esse tipo de conduta alimentar, né? E muitas vezes, né, Cristiano, não é somente o esquecimento, a pessoa não tem a informação de que não era para ser feito assim. Total. Ou que isso pode levar a uma situação, né, indesejável. Muito pelo contrário. Por quê? Porque tem uma informação errada, tem uma informação errônea. Ela acha que comendo um bife, igual eu disse, né, ela está comendo só proteína. Ela tem uma informação completamente deturpada, desvirtuada daquilo que ela está fazendo. E aí isso leva a ela, não, eu não posso comer muita carne. Não, porque me disseram que muita carne é ruim. Mas ela esquece que ali, na verdade, não tem tanta proteína assim, não é bem por aí. O tecido conectivo, água, né? Aí é uma infinidade de coisas. Mas é interessante porque as pessoas, essa questão assim da gente comer de 3 em 3 horas, né? Que isso foi colocado ao longo dos anos, né? Nas orientações nutricionais, né? A pessoa chega pra gente e fala assim, mas não é para comer de 3 em 3 horas? Eu pergunto, assim? mas você estava com fome? Você estava com fome para comer? Então, aquela alimentação, ela já vem sendo inserida, não pelo contexto fisiológico da fome, mas talvez pelo contexto cultural de ter se colocado como recomendado determinado número de refeições ao longo do dia. Então, comer de 3... Se a gente passa, né, vamos falar, 16 horas acordado, você imagina que comer de 3 em 3 horas a gente tem que fazer uma média de 5 refeições por dia mesmo, não é verdade? Então, às 8 horas, né, assim a gente espera, a gente deve estar dormindo, né, para completar as 24 horas do dia. Mas, então esse conceito, essa orientação prévia, esse conhecimento, muitas vezes não há. Então, a gente precisa desmistificar determinadas situações, determinadas crenças, né, que se tem no mundo da nutrição, para que a pessoa se liberte, né, passe a desenvolver novas atitudes alimentares, respeitando o próprio corpo, entendendo melhor a sua fome, buscando, né, esse autoconhecimento, sem deixar de mencionar toda a questão emocional que envolve as atitudes alimentares, né, para que ela possa, de fato, ter um resultado na manutenção do peso dela ou na perda de peso, né, buscando aí o emagrecimento. Então, todos esses fatores em conjunto para poder levar a um resultado efetivo, né, de perda de peso ou manutenção do peso adequado.
Resumindo, então, a nossa amiga de 30 e poucos anos, que é empresária e que toma conta da casa dela, que está indo para o trabalho, batalhar aí nessa loucura da pandemia, que faz um café da Home office. manhã de suco, torradinhas, ou um pão, um pouquinho de manteiga, uma fruta, come uma torrada integral antes do almoço, que ninguém é de ferro, come o almoço dela com arroz, feijão, uma farofinha, uma salada variada, um frango. E à tarde toma um café com um docinho também, porque a minha é de ferro, claro, também, né? Da mesma coisa do almoço, né? Come ali um docinho qualquer, e aí chega em casa e toma um lanche, talvez até um sanduíche, um pãozinho com alguma coisa ali, vai estar mal. Se ela não obedecer essas 3 coisas aqui, ela vai estar mal, né? Não observar a qualidade do alimento, não observar a Existe quantidade uma de calorias, chance. a forma das calorias que ela está ingerindo e a individualidade genética dela com a estratégia alimentar que ela vai ter, né? E aí a gente pode colocar Existe uma chance grande, né? essa parte neurológica a gente pode colocar também com o entendimento de que, assim, ela vai ter que dar o primeiro passo. Ela vai ter que dar o primeiro passo e esse primeiro passo talvez seja complicado para ela, né? Modificar um esquema alimentar num lar não é tão simplesinho assim, né? Justamente porque o ser humano é um animal de hábitos, né? A gente está acostumado a fazer determinadas coisas e desacostumar é um grande desafio. É um grande desafio. Eu diria que, assim, pelo menos no consultório, nos meus atendimentos, o maior desafio não é dizer para a pessoa o que ela precisa ou deve comer. Muitas vezes ela já vem com o conhecimento prévio disso, mas é mudar o hábito que ela tinha antes, envolver o hábito da família, né? Então, esses pontos aí são cruciais no processo de emagrecimento, no processo de manutenção do peso, ou até mesmo se ela está num peso adequado, mas tem alguma alteração de exames bioquímicos, de saúde, para que ela possa trazer mais informação e melhorar esses resultados de uma forma efetiva. É olhar para essa quantidade de alimentos, é entender se essa quantidade está adequada, né? Se de fato está de forma harmônica, né, o número de refeições condizentes com a necessidade individual biológica dela e com a rotina de vida. E também essa distribuição dos nutrientes, né, perfazendo aí a entrega de nutrientes adequada para o organismo dela. Acho que são esses 3 pontinhos aí que a gente tem que observar, que é o ponto, talvez, aí de partida para a pessoa parar e analisar a alimentação dela para ver aonde é que ela está sendo impedida de emagrecer, né, ou o que está fazendo ela, de fato, engordar. Tá? São esses 3 pontinhos, a quantidade, o número de refeições, né, essa discussão que a gente falou dos hormônios, e a distribuição dos nutrientes. Acho que esses 3 pontos aí falam muito bem a respeito das dificuldades, dos impedimentos na manutenção ou na perda de peso. Para finalizar, então, como é que a gente pode ajudar essa moça de 30 e poucos anos que trabalha, que é empresária, que está ganhando peso, que não está perdendo peso, com a refeição usual do brasileiro? A gente pode dizer para ela que é preciso conhecimento específico, nutricional, é preciso que ela tenha criação de hábitos, então uma transformação neurológica, né? uma transformação dos hábitos, e também coragem, né? Para poder fazer essas coisas aí e uma habilidade social para poder implementar isso tudo aí. Exato, eu acho que é esse mesmo, esse conjunto de fatores aí. A primeira coisa que ela pode fazer é justamente essa, né? Vamos saber se isso daí de fato está condizente com o que eu preciso ou não. Deixa eu entender, né? Entender eu acho que é o ponto de partida, né? E se tem algo que não esteja alinhado com a necessidade dela, aí sim ela vai procurar o conhecimento, a ajuda necessária, profissional, para poder fazer a melhor estratégia para ela, né? Em seguida aí de uma boa pitada de coragem para a mudança, porque a gente sabe que a mudança, né, eu tinha comentado isso no começo, a mudança dói. Eu sempre ouvi uma frase que é a seguinte, né, toda mudança dói, mesmo que seja para melhor.
Olha que coisa interessante, né? E eu acho isso muito verdadeiro, porque a gente tem uma tendência a ficar naquilo que é mais fácil, né? Eu já estou tão acostumada desse jeito, por que que eu vou mudar? Não é mesmo? Então essa mudança ela pode ser um incômodo, e de fato é, porque a gente tem que se desdobrar para poder fazer diferente. O fazer diferente gasta energia, né, física e mental, muitas vezes. Então, eu acho que essa pitada de coragem para a mudança aí, ela é um tempero especial no processo de emagrecimento e desejável, né, para que a pessoa se mantenha focada mesmo no emagrecimento dela. Concordo plenamente. Acho que é isso aí. Acho que a gente pode finalizar aqui. Eu sou o Cristiano. Eu sou E Giovana. esse é o La Capra.